Imagine que você é uma respeitada juíza federal voltando para casa após um jantar tranquilo em um carro de luxo que comprou com o seu próprio dinheiro suado. De repente, as luzes da polícia piscam no seu espelho retrovisor e um policial arrogante a para, acusando-a falsamente de dirigir um veículo roubado simplesmente por causa da cor da sua pele. Mesmo quando você mostra a sua carteira de identidade da Justiça Federal e cumpre todas as ordens, ele a prende violentamente e a joga em uma cela, sem saber que acabou de prender uma titã da lei que tem o poder e as provas para desmantelar todo o seu departamento corrupto. Mas antes de mergulharmos nesta história chocante de injustiça sistêmica, karma instantâneo e uma batalha no tribunal para entrar para a história, por favor, curta este vídeo. Inscreva-se para se manter atualizado com mais contos emocionantes e nos diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. Acompanhe para ver se o policial Marcos Silva sairá impune de seu preconceito ou se a juíza Helena Vargas lhe dará uma lição de quase 5 milhões de reais que ele nunca mais esquecerá. Ela era uma juíza federal. Ela havia passado 22 anos no tribunal, sentenciando policiais corruptos, arquivando prisões ilegais e protegendo a Constituição que ela havia jurado defender. Ela dirigia um Mercedes que havia pago à vista. Ela usava seu crachá do Tribunal Federal em um cordão no pescoço. E em uma noite de terça-feira em outubro nada disso importou. Porque para o policial Marcos Silva, ela era apenas mais uma mulher negra que não tinha o direito de dirigir um carro tão bom. O que aconteceu a seguir iniciaria uma tempestade, exporia um departamento de polícia corrupto e acabaria com carreiras. E quanto ao karma, ele veio como um trem de carga. Para entender por que essa história é importante, você precisa entender quem era a juíza. Helena Vargas, antes daquela noite ter despojado tudo de sua verdade mais feia. Helena Regina Vargas nasceu em 1968 em Salvador, Bahia. Não a Salvador do Pelourinho, das baianas do acarajé e dos grandes casarões históricos que os turistas fotografavam dos ônibus panorâmicos, mas a Salvador das casas alugadas e apertadas na periferia, onde as valetas ficavam cheias de água parada depois da chuva e as escolas distribuíam livros didáticos tão velhos que ainda faziam referência à União Soviética como uma ameaça geopolítica atual. Ela era a segunda de 4 filhos nascidos de Marta e Tomás Vargas. Tomás dirigiu um caminhão de lixo da prefeitura por 31 anos. Marta limpava a casa 5 dias por semana e cantava no coral da igreja no domingo com uma voz que fazia homens crescidos chorarem. Helena não deveria se tornar uma juíza federal. Ela deveria, de acordo com a geometria de suas circunstâncias, se tornar algo modesto e prático. Uma professora, talvez, ou uma assistente de enfermagem. Isso não era uma crítica à sua família. Era simplesmente a matemática das oportunidades na periferia de Salvador nas décadas de 70 e 80. A matemática dizia: continue pequena, fique segura, fique dentro das linhas que já foram traçadas para pessoas que se parecem com você. Helena Vargas recusou a matemática. Ela era o tipo de estudante que lia todos os livros da biblioteca da escola antes do primeiro ano do ensino médio e depois começava a solicitar empréstimos entre bibliotecas. Ela trabalhou num mercado local, empacotando compras nos fins de semana, economizando o suficiente para comprar um terno para sua primeira competição de júri simulado aos 15 anos. Ela ganhou. Ela ganhou de novo aos 16. Quando se formou na escola pública, ela tinha ofertas de bolsas de estudo de 4 universidades e uma carta de recomendação de um deputado estadual que ela nunca tinha conhecido, mas que de alguma forma tinha ouvido falar da garota da periferia que conseguia argumentar como uma veterana do tribunal. Ela foi para a Univers,
Universidade Federal da Bahia, com bolsa integral de excelência acadêmica, formou-se com honras máximas e depois, porque Helena Vargas não fazia nada pela metade, foi direto para a Faculdade de Direito da USP, onde se formou entre as 8 melhores da sua turma em 1993. Ela trabalhou como assistente jurídica no Tribunal Regional Federal. Passou 6 anos como procuradora assistente. Ela argumentou em casos complexos de fraude e direitos civis com uma precisão que deixava os advogados de defesa visivelmente nervosos. Em 2007, ela foi indicada para o cargo de juíza no Tribunal Regional Federal pelo presidente. Uma indicação que navegou pela confirmação com raro apoio bipartidário, porque mesmo os senadores que poderiam ter resmungado em particular entendiam que o histórico dela era simplesmente inatacável. Em 2019, a juíza Helena Vargas já havia servido 12 anos na magistratura federal. Ela havia escrito sentenças que foram citadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela havia presidido casos envolvendo corrupção pública, violações de direitos civis e má conduta policial. A última categoria tinha um peso especial, porque ela tinha visto do assento mais alto da sala exatamente como a máquina de aplicação da lei poderia ser usada como arma contra as pessoas que deveria proteger. Ela dirigia um Mercedes-Benz E350 modelo 2018. Azul meia-noite. Ela havia pago R$270 mil por ele em uma concessionária preenchendo um cheque com sua própria mão. A maneira como seu pai sempre a ensinou a comprar qualquer coisa importante. Com o dinheiro que ela realmente tinha. Ela usava sua credencial do Tribunal Federal em um cordão todos os dias. Não por vaidade, mas por praticidade. Porque Helena Vargas, aos 51 anos, com 22 anos de serviço público nas costas, havia aprendido do jeito que todo profissional negro no Brasil acaba aprendendo. Que você carrega sua prova de identidade perto do corpo o tempo todo. Ela estava dirigindo para casa depois de um jantar tardio em um restaurante chique no centro com seu marido, o Dr. Antônio Vargas, um cardiologista de um grande hospital, quando as luzes azuis apareceram em seu espelho retrovisor. Eram 10h47 da noite de 15 de outubro de 2019. A estrada era uma avenida de 4 pistas iluminada e movimentada. O tipo de estrada pela qual você dirige 100 vezes e nunca pensa 2 vezes a respeito. Helena estava na pista da direita a 60 km por hora em uma zona de 70. Antônio estava no banco do passageiro rolando a tela do celular, verificando o relatório pós-operatório de um paciente. Eles estavam conversando sobre as opções de faculdade da filha. O tipo de conversa comum e afetuosa que pertence a uma noite de terça-feira quando o jantar foi bom e a noite parecia leve. Então as luzes se acenderam. Helena sentiu no estômago primeiro. Aquele aperto específico que não tem nome nos livros de direito, mas que todo motorista negro no Brasil conhece instintivamente. Não era culpa, não era surpresa. Era algo mais antigo que ambas as coisas. Ela encostou calma completa e imediatamente parando totalmente embaixo de um poste de luz. Deliberadamente embaixo de um poste de luz. E colocou o carro no neutro. Mantenha a calma, Antônio disse baixinho, embora a voz dele também estivesse tensa. Eu estou calma, ela disse. E ela estava. Ela estava aterrorizantemente profissionalmente calma. O policial Marcos Silva tinha 34 anos e estava na Polícia Militar há 9 anos. Ele andava com aquela arrogância particular que alguns policiais desenvolvem quando passam anos suficientes em uma farda e encontram submissão suficiente. Um andar solto e confiante que dizia, eu dito as regras aqui.
Ele tinha um maxilar quadrado, cabelos castanhos cortados rentes e olhos que tinham a mania de ficarem vazios e avaliativos no momento em que pousavam em você. Ele era um policial de patrulha há 9 anos. 9 anos e nunca havia sido promovido. Não porque as oportunidades não existissem. Seus superiores o haviam recomendado 2 vezes, mas nas 2 vezes reclamações da comunidade, especificamente de moradores negros em sua área de patrulha, atrasaram ou paralisaram o processo. 14 reclamações em 9 anos. Nenhuma delas havia resultado em disciplina formal. Todas elas foram registradas e então silenciosamente arquivadas naquele limbo burocrático particular onde a papelada desconfortável vai para ser esquecida. O parceiro dele naquela noite era o soldado Carlos Mendes, 26 anos, 18 meses na corporação. Ainda naquela fase de sua carreira em que ele cedia a quem quer que estivesse dirigindo a viatura. Carlos não era uma pessoa má. Ele provaria isso depois de maneiras que importavam. Mas naquela noite ele era um seguidor e Marcos Silva estava liderando. Marcos se aproximou da janela do motorista. Helena já a havia abaixado totalmente. As mãos dela estavam no volante à vista de todos. Seu crachá e identidade do tribunal estavam visíveis no cordão em seu pescoço. Documento do carro e habilitação. Marcos disse. Sem cumprimentos, sem explicação para a parada. Apenas as palavras ditas num tom que conseguia ser simultaneamente frio e agressivo. Claro, Helena disse. Policial, posso perguntar o motivo da parada? Documento e habilitação primeiro, ele repetiu. Ela os entregou sem mais comentários. Ela viu os olhos dele se moverem para o cordão. Viu ele ler as palavras Justiça Federal. Juíza Helena R. Vargas. Ela observou o rosto dele fazer algo complicado e desagradável. Ele levou os documentos de volta para a viatura. Antônio estendeu a mão e pegou a de Helena. Nenhum dos dois falou. 7 minutos se passaram. Então Marcos voltou e desta vez toda a postura dele havia mudado. A arrogância havia sumido, substituída por algo mais duro e deliberado. A linguagem corporal de um homem que tomou uma decisão e estava comprometido com ela. Senhora, vou precisar que você saia do veículo. Helena franziu a testa. Como é? Saia do veículo, por favor. Policial, eu lhe perguntei por que fui parada. O senhor não respondeu a essa pergunta. Pode responder. O veículo que a senhora está operando foi sinalizado como roubado. Eu preciso que a senhora saia. Agora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Antônio Vargas, cardiologista. Um homem que passava a vida profissional em situações de crise, sentiu a sua frequência cardíaca disparar de um jeito que quase nunca acontecia fora de um centro cirúrgico. Helena virou-se para olhar para o marido. Houve um momento único e fugaz de algo cru e desprotegido em seus olhos. Não medo exatamente, mas o reconhecimento exato do que estava acontecendo e do que aquilo significava. Então o momento passou e a juíza Helena Vargas se tornou a pessoa mais controlada daquela avenida. Policial, ela disse a voz medida e clara. Eu comprei este veículo em abril de 2018 em uma concessionária Mercedes-Benz. Eu tenho o documento de transferência. Tenho a nota fiscal. Eu sou uma juíza federal do Brasil e essa é a minha credencial do tribunal no meu pescoço. Eu gostaria de saber a base para esta parada e gostaria de ligar para o meu advogado. Senhora, saia do veículo. Ela saiu. O que aconteceu nos 22 minutos seguintes foi capturado em 3 dispositivos de gravação separados. A câmera corporal do policial Marcos, a câmera corporal do soldado Carlos e o próprio telefone de Helena Vargas, que ela havia discretamente colocado, virado para cima no painel, gravando antes de abrir a porta.
Aquele último detalhe, a autopreservação silenciosa e praticada de uma mulher negra que passou décadas em tribunais e sabia exatamente o que uma prova valia, provaria mais tarde ser a decisão mais importante de toda a noite. Marcos disse a ela que a placa do veículo havia retornado um alerta de roubo no sistema deles. Ele não explicou como ou quando aquele alerta havia sido inserido. Ele não pediu a documentação dela. Ele não esperou por nenhum tipo de supervisor ou verificação. Ele mandou que ela colocasse as mãos nas costas. Eu não vou resistir, Helena disse em alto e bom som para a gravação. Quero que conste que estou colaborando sob protesto e que sou uma juíza federal. Quero que conste que nenhuma verificação desta alegação de veículo roubado foi buscada ou recebida. Marcos a algemou mesmo assim. Ela foi colocada no banco de trás da viatura. Antônio, que havia saído do carro, foi mandado recuar por Carlos. O que ele fez lentamente com as mãos visíveis, porque Antônio Vargas também era um homem negro em uma estrada escura no Brasil e ele entendia todo o peso desse fato mesmo em sua fúria. Antônio, você precisa ligar para o juiz Roberto Costa. Helena chamou da janela da viatura antes de Marcos fechá-la. Ligue para ele agora mesmo. Antônio já estava discando. Aqui está o detalhe sobre o alerta de veículo roubado. A coisa que desvendaria tudo mais tarde num tribunal. Ele não vinha de nenhum boletim de ocorrência de roubo ativo. Um Mercedes-Benz E350 de 2018 com aquele chassi havia sido dado como roubado em 2017, um ano inteiro antes de Helena Vargas comprar seu carro. O de roubo havia sido para um veículo diferente, um modelo 2017 com um chassi quase idêntico, mas não idêntico digitado errado por um funcionário de uma concessionária que havia transposto 2 dígitos. O erro havia sido sinalizado pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão em março de 2018, 8 meses antes de Helena comprar o carro. O alerta deveria ter sido removido. Não foi. Não porque o sistema não pudesse acomodar a correção, mas porque alguém simplesmente não tinha feito o seu trabalho. Mas aqui está o outro detalhe. A coisa que faria os rostos dos promotores ficarem pálidos quando finalmente analisassem a linha do tempo completa. O policial Marcos Silva já havia checado essa mesma placa antes. 3 semanas antes ele havia parado um casal branco dirigindo um modelo idêntico em outra avenida. O sistema havia retornado o mesmo alerta de roubo. Ele havia checado a documentação dos proprietários, confirmado que a discrepância era um erro no banco de dados e os liberado com uma nota em seu relatório. Possível erro de dados do sistema. Recomendo correção. Ele havia recomendado a correção para um casal branco 3 semanas antes. Ele não estendeu a mesma cortesia à juíza Helena Vargas. Ele aprendeu em vez disso. Helena foi levada para a Delegacia Central. Ela foi processada. Tiraram suas impressões digitais. Ela foi colocada em uma cela de detenção por 1 hora e 47 minutos, enquanto seu advogado Marcelo Assis, ele próprio, um ex-promotor federal, um homem que já havia argumentado um caso perante o Supremo, atravessou a cidade às 11h30 da noite com uma cópia do documento do veículo, a nota fiscal e as impressões do Detran confirmando a propriedade dela. 1 hora e 47 minutos. Ela sentou-se naquela cela com as mesmas roupas que havia usado para jantar. Ela não chorou. Mais tarde, ela disse a Marcelo que passou o tempo repassando toda a sequência de eventos em sua mente, catalogando cada detalhe, anotando cada falha processual, arquivando tudo na arquitetura mental. Precisa de uma mulher que havia passado a carreira transformando fatos em argumentos. Ela não era uma vítima naquela cela. Ela era uma testemunha. Ela estava construindo o caso dela.
Quando Marcelo chegou e apresentou a documentação, o sargento de plantão, um homem corpulento chamado Sargento Dantas, que estava na corporação há 23 anos e já tinha visto muitas coisas, mas aparentemente não o suficiente delas, olhou para a papelada, olhou para Marcelo e disse com uma falta de noção de tirar o fôlego: "Bom, o alerta estava no sistema. O policial Marcos estava apenas fazendo o trabalho dele." Marcelo olhou para ele por um longo tempo. "Sargento", ele disse baixinho, "o seu policial prendeu uma juíza federal em exercício com base em um erro de dados que ele já havia identificado e sinalizado 3 semanas antes, quando os motoristas eram brancos. Eu escolheria suas próximas palavras com muito cuidado." Helena foi libertada à 00:53. Ela saiu da delegacia com o mesmo vestido azul meia-noite que usara no jantar. Antônio estava esperando na calçada com as mãos tremendo um pouco, apesar de si mesmo. Ela entrou no carro que eles haviam pegado emprestado do advogado e dirigiu para casa sem falar por 20 minutos inteiros. Então ela disse suavemente: "Nós vamos processá-los." Antônio disse: "Eu sei." As notícias correm soltas em uma capital e correm ainda mais rápido na comunidade jurídica. Às 6 da manhã do dia seguinte, o juiz Roberto Costa, colega de Helena no Tribunal Federal, que era o melhor amigo de Helena há 14 anos, Cafiá, já havia ligado 2 vezes. Às 8 da manhã, o Tribunal Federal estava zumbindo. Às 10 da manhã, a Procuradora da República-chefe, Camila Barros, havia sido informada e estava no telefone com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ribeiro. Ribeiro tinha 58 anos, um administrador de carreira que passou mais tempo gerenciando aparências do que gerenciando policiais. Ele era o comandante há 6 anos. Ele não era um homem exatamente cruel, mas era profundamente político. O tipo de líder que navegava em controvérsias, não as confrontando, mas absorvendo-as, suavizando-as e redirecionando-as até que a forma original não fosse mais reconhecível. Ele havia sobrevivido a 3 grandes controvérsias de uso da força em seu mandato através de uma combinação de investigações internas que não encontravam irregularidades e comunicados à imprensa que expressavam profunda preocupação sem nunca produzir responsabilização. A resposta dele à situação da família Vargas seguiu o mesmo roteiro. Em uma reunião interna naquela manhã, com a presença de Ribeiro, sua subcomandante Sandra Pereira e a consultora jurídica do departamento, a advogada Patrícia Carvalho, a conversa supostamente foi mais ou menos assim. A prisão tinha sido técnica e processualmente defensável, porque o alerta estava no sistema. Marcos havia seguido o protocolo. O problema não era a prisão. O problema era a imagem pública. A solução era se antecipar à história, expressar arrependimento apropriado pelo inconveniente à juíza Vargas, corrigir aquele alerta no sistema, silenciosamente elogiar o policial Marcos por sua dedicação e deixar a coisa toda morrer. Esse era o plano. Era um plano ruim. Era um plano ruim porque Patrícia Carvalho, a própria consultora jurídica do departamento, sabia que era um plano ruim e disse isso explicitamente de acordo com notas que ela produziria mais tarde durante o processo federal. Aconselhei o comandante Ribeiro que a disparidade no tratamento entre a abordagem de outubro e o incidente anterior envolvendo o mesmo chassi representava uma exposição significativa em relação aos direitos civis. Ele reconheceu isso, mas indicou que sentia que o risco à reputação de disciplinar Marcos era maior do que o risco legal da inação. Eu discordei. Ela colocou isso por escrito. Aquele memorando passaria vários meses em uma gaveta de escrivaninha. Acabaria se tornando o anexo 14 na ação federal. Enquanto isso, Ribeiro convocou uma coletiva de imprensa. Ele expressou profunda preocupação pela experiência que a juíza Vargas havia suportado. Ele anunciou uma revisão do processo de alerta do sistema.
Ele descreveu o policial Marcos como um oficial dedicado com um forte histórico de serviço. Uma caracterização que exigiu uma leitura bastante criativa de um arquivo contendo 14 reclamações da comunidade. Ele não disse nada sobre o incidente anterior com o casal branco e a mesma placa. Ele não suspendeu Marcos. Ele não o realocou. Ele deu a ele uma menção honrosa 2 semanas depois, pelo que o departamento descreveu como trabalho de segurança comunitária. Uma menção honrosa. Helena Vargas assistiu à coletiva de imprensa do seu gabinete, as mãos cruzadas sobre a mesa, a expressão ilegível. Marcelo Assis entrou com a ação civil na semana seguinte. A denúncia nomeou o policial Marcos Silva, o soldado Carlos Mendes, o comandante Ribeiro e o Estado. Alegou discriminação racial, prisão ilegal e abuso de autoridade. Pediu danos compensatórios e punitivos. O processo de descoberta de provas que se seguiu levaria 14 meses e produziria evidências que ninguém na administração da polícia parecia ter pensado em esconder. Talvez porque nunca tivessem realmente acreditado que seriam responsabilizados por qualquer parte daquilo. Marcelo Assis tinha 53 anos, praticava advocacia civil há 25 e tinha a paciência particular de um homem que entendia que a verdade em processos judiciais quase sempre vem à tona, se você estiver disposto a cavar o tempo suficiente e permanecer calmo enquanto faz isso. Ele cavou. O que ele encontrou ao longo de 14 meses de depoimentos, solicitações de documentos e minuciosa análise forense não foi uma única arma fumegante. Foi um arsenal. A primeira grande descoberta veio dos registros do banco de dados. A equipe de Marcelo, trabalhando com um analista de tecnologia forense, puxou o registro completo de todas as vezes que a placa do Mercedes de Helena Vargas foi consultada em qualquer banco de dados da polícia nos 18 meses anteriores. O registro mostrou 11 consultas. 10 delas eram verificações de rotina durante paradas de trânsito, todas na mesma região da cidade, todas à noite, todas envolvendo motoristas negros. Cada parada resultou em uma prisão ou em uma detenção prolongada. Nenhum dos motoristas foi informado de que poderia resolver a questão fornecendo a documentação de propriedade. Nenhum foi tratado da forma como o casal branco foi tratado 3 semanas antes da prisão de Helena. 9 motoristas negros. O mesmo erro de banco de dados. 9 detenções ou prisões. Um casal branco. O mesmo erro de banco de dados. Liberados em minutos após uma verificação de documentos. O analista preparou um relatório forense de 48 páginas sobre os registros de consulta. Ele mais tarde descreveria suas descobertas em um depoimento como o padrão mais claro de tratamento desigual que eu já encontrei em 20 anos analisando registros de banco de dados da polícia. A segunda grande descoberta foram os e-mails. Por meio de intimação, Marcelo obteve 18 meses de tráfego de e-mail interno do departamento, envolvendo o policial Marcos, seus supervisores e a consultora jurídica. Os e-mails eram, para usar um termo legal técnico, devastadores. Havia um e-mail de Marcos para seu supervisor, Tenente Geraldo Lima, enviado 3 dias após o incidente com o casal branco, no qual Marcos escreveu aviso de que aquele chassi com restrição está de volta à circulação. Pode valer a pena ficar de olho. O Tenente Lima havia respondido: bom saber. Nenhum pedido de correção foi registrado. Havia uma troca de e-mails entre Ribeiro e sua subcomandante Pereira na manhã seguinte à prisão de Helena, na qual Ribeiro escreveu: precisamos nos antecipar a isso. Ela é uma juíza federal, pelo amor de Deus. A última coisa de que precisamos é um desastre de relações públicas. Pereira respondeu: o histórico do Marcos é complicado.
Temos certeza de que queremos nos vincular a ele nessa. Ribeiro respondeu: temos que apoiar nossos policiais. Ponto final. Havia o memorando da advogada Patrícia Carvalho, anexo 14, aquele que tinha ficado na gaveta. E então houve o depoimento do soldado Carlos Mendes. Carlos Mendes claramente havia passado vários meses sem dormir pensando no que havia acontecido naquela noite de outubro. Ele tinha 26 anos. Ele tinha uma esposa e uma filha recém-nascida. E ele aparentemente tinha uma consciência funcional. O depoimento dele prestado em uma sala de conferências no escritório de Marcelo em uma manhã cinzenta de fevereiro durou 4 horas e 40 minutos e foi o documento único mais importante de todo o caso. Carlos testemunhou que na hora em que Marcos consultou as placas, ele recebeu o alerta de roubo e disse antes de sair da viatura: "Ah, isso vai ser bom." Carlos não havia entendido o comentário na época. Ele o entendia agora. Carlos testemunhou que estava ciente do incidente anterior com o casal branco e que Marcos havia comentado sobre isso na Copa como uma falha, por pouco rindo de como o casal havia surtado quando viu o alerta. Carlos testemunhou que após a prisão de Helena, enquanto voltavam para a delegacia, Marcos disse: "Algumas pessoas precisam ser lembradas de que as credenciais delas não significam o que elas acham que significam." Carlos havia escrito isso em seu diário pessoal na mesma noite porque ele disse no depoimento: "Eu sabia que algo errado tinha acontecido e eu queria um registro daquilo, mesmo que eu ainda não fosse corajoso o suficiente para fazer nada a respeito." O diário pessoal de Carlos se tornou o anexo 22. Quando Marcelo terminou o depoimento, ele teria sentado em silêncio por cerca de 30 segundos depois, olhado para Carlos do outro lado da mesa e dito: "Obrigado por dizer a verdade." Carlos respondeu: "Eu devia ter dito 18 meses atrás." O julgamento Vargas contra o Estado começou em uma manhã de segunda-feira em março de 2022. Não no próprio tribunal de Helena Vargas, obviamente, mas no tribunal de seu colega, o juiz sênior Haroldo Martins. Um ex-advogado de direitos civis de 71 anos que usava gravatas borboleta e tinha a reputação de manter o tribunal mais rigoroso do distrito. A plateia estava lotada. Juízes federais de 2 instâncias estavam presentes. Jornalistas jurídicos dos maiores jornais do país tinham assentos reservados. Helena Vargas sentou-se à mesa da autora em um terno bordô profundo, as mãos cruzadas na frente dela, parecendo por vários relatos menos como uma litigante e mais como uma pessoa que estava esperando por muito tempo por um compromisso específico e que finalmente havia chegado. A defesa do Estado foi conduzida por advogados terceirizados. O Estado havia sabiamente, a um custo enorme, contratado um escritório de advocacia de alto nível, liderado por um sócio sênior chamado André Barros. Porque a advogada Patrícia Carvalho havia deixado claro que não defenderia um caso que ela já tinha dito a eles que perderiam. Barros tinha 62 anos, era experiente e imperturbável e estava trabalhando com um conjunto de fatos genuinamente terrível. Ele sabia disso. Ele focou sua estratégia no processo. Sim, o erro no banco de dados foi infeliz. Sim, o policial Marcos poderia ter lidado com a situação com mais sensibilidade. Mas ele havia seguido os procedimentos policiais legais e o Estado não poderia ser responsabilizado pelo cumprimento processual de um policial individual em relação a um registro errôneo do sistema. Era um argumento defensável tecnicamente. Marcelo Assis o desmantelou nas alegações iniciais. De pé no púlpito, falando no tom calmo e uniforme de um homem que não precisa levantar a voz para prender a atenção de uma sala. Marcelo Assis contou ao júri sobre os 9 motoristas negros e o único casal branco. Ele colocou os registros do banco de dados na tela.
Ele colocou as datas na tela. Ele colocou os resultados na tela lado a lado. Casal branco, verificação de documentos liberado. Motorista negro, 1 preso. Motorista negro 2, detido por 2 horas. Motorista negro 3, detido por 3 horas e 20 minutos. E assim por diante 9 vezes. Ele lhes contou sobre o e-mail em que Marcos disse sobre a placa sinalizada. Ah, isso vai ser bom. Ele lhes contou sobre a anotação no diário, aquela em que Marcos disse que algumas pessoas precisam ser lembradas de que as credenciais delas não significam o que acham que significam. Ele lhes disse que o policial Marcos havia identificado esse erro no sistema 3 semanas antes da prisão da juíza Vargas, havia escolhido não corrigi-lo e o havia usado de forma deliberada, sistemática e repetida como um pretexto. Então ele disse: Senhoras e senhores, Helena Vargas é uma juíza federal. Mas eu quero que vocês deixem isso de lado por um momento. Quero que a vejam como o que ela também é. Uma mulher negra que estava dirigindo seu próprio carro em uma via pública que apresentou suas credenciais e documentação que foi submissa e profissional em todos os aspectos e que foi algemada na frente do marido e colocada em uma cela porque um policial decidiu que as credenciais dela não significavam o que deveriam significar. Isso não é um caso de cumprimento processual. Isso é um caso de violação de direitos civis. E tem sido um caso de direitos civis desde o momento em que Marcos Silva olhou para o crachá do tribunal dela e decidiu que não contava. O tribunal ficou muito silencioso. A defesa chamou Marcos para depor. Foi um cálculo estratégico que, em retrospecto, a maioria dos observadores jurídicos concordou ser um erro catastrófico. Barros provavelmente sabia que era arriscado, mas não colocar Marcos no banco das testemunhas seria um desastre por si só. Um reconhecimento implícito de que a conduta do policial não resistiria a um escrutínio. Então Marcos assumiu o banco das testemunhas em seu uniforme de gala e respondeu a perguntas no tom monótono e profissional de um homem que foi exaustivamente treinado. Ele se manteve firme durante o interrogatório direto. Ele explicou o procedimento. Ele explicou o alerta do sistema. Ele explicou que não tinha como saber na hora se o alerta estava errado. Ele disse que havia tratado a juíza Vargas com total respeito profissional. Então Marcelo o interrogou. O interrogatório durou 2 horas e meia. Foi pelo relato de todos os jornalistas e observadores jurídicos presentes um dos exames mais metodicamente devastadores na história recente dos tribunais federais. Marcelo moveu-se lentamente, pedaço por pedaço, construindo uma parede com cada tijolo de evidência que a investigação produziu. O incidente do casal branco, os registros de pesquisa, o e-mail, a anotação no diário. Ele apresentou cada um, pediu a Marcos que confirmasse ou negasse e esperou. O momento que todos os presentes lembrariam aconteceu quase no fim da 2ª hora, quando Marcelo colocou o memorando de Patrícia Carvalho na tela. O anexo 14. Aquele que havia ficado na gaveta do comandante Ribeiro. E perguntou a Marcos: policial, o senhor estava ciente de que a própria consultoria jurídica do seu departamento aconselhou o comandante Ribeiro de que a sua conduta em 15 de outubro de 2019 representava, e eu estou citando, uma exposição significativa aos direitos civis. Barros protestou. Protesto acatado por questões de relevância, mas não importou. O júri tinha visto. O memorando estava nos registros. O juiz Haroldo Martins, com sua gravata borboleta, assistia aos procedimentos com a expressão de um homem que já havia visto muitas coisas em 50 anos de direito e que atualmente estava assistindo a algo sobre o que contaria aos netos. Helena Vargas depôs no 3º dia. Ela falou por 3 horas. Ela descreveu a parada, a prisão, a cela.
Ela descreveu ficar sentada na cela de detenção da delegacia e repassar as provas em sua mente enquanto esperava. Ela descreveu sair à 00:53. Ela descreveu o que aquilo significava não apenas para ela, mas como um padrão, um sistema, um peso que é carregado invisivelmente por milhões de pessoas que não têm as credenciais, os recursos ou o advogado dela. Ela não chorou. Ela não levantou a voz. Ela foi do início ao fim simples e absolutamente clara. Em um ponto, Marcelo perguntou a ela: Juíza Vargas, em seus 22 anos no Tribunal Federal, a senhora presidiu muitos casos envolvendo alegações de discriminação racial na aplicação da lei. Como essa experiência mudou a sua compreensão sobre esses casos? Ela ficou em silêncio por um momento. Então ela disse: Isso não mudou meu entendimento intelectual. Eu sempre soube academicamente que essas coisas acontecem. O que mudou foi todo o resto. Quando você se senta de frente para um oficial que pode olhar para o seu crachá de juiz e decidir que não significa nada, você entende em seu corpo, não apenas em sua mente, o que significa ser tratado como se não tivesse posição. Como se a lei a qual você dedicou a sua vida não se aplicasse a você. Isso não é um entendimento acadêmico. Isso é algo totalmente diferente. O júri deliberou por 9 horas, ao longo de 2 dias. Eles decidiram a favor da autora em todas as acusações. Eles concederam a Helena Vargas quase 5 milhões de reais em danos compensatórios e punitivos. Quando o presidente do júri, uma administradora escolar de 53 anos, leu o veredito, o público explodiu. O juiz Martins bateu o martelo pedindo ordem 2 vezes antes que a sala se acalmasse. Helena Vargas sentou-se imóvel com as mãos cruzadas e se permitiu uma vez brevemente fechar os olhos. Esta é a parte da história em que a conta chega. Não apenas os 5 milhões de reais, embora isso fosse real e significativo, e o Estado acabaria pagando cada centavo. A conta mais profunda. Aquela que é cobrada não por um júri, mas pelo tempo, pela consequência, pela gravidade particular de escolhas que pareciam, no momento em que foram feitas, que poderiam simplesmente ser absorvidas e esquecidas. Marcos Silva foi expulso da Polícia Militar 4 dias após o veredito. A demissão foi enquadrada como sendo no melhor interesse do departamento. A linguagem de autopreservação institucional em vez de responsabilização. Mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha 37 anos. Havia sido policial por 12 anos. Acabou. Ele passou o ano seguinte tentando encontrar emprego em outras agências de segurança pública. A expulsão combinada com a condenação civil federal, agora anexada ao seu histórico profissional, o perseguiu por toda parte. 2 corporações realizaram entrevistas e depois sumiram. A terceira enviou uma rejeição formal sem explicação. A quarta, um pequeno departamento do interior, o contratou por 6 semanas, antes que um grupo da comunidade fizesse uma reunião pública e apresentasse um relato detalhado de seu histórico. Ele foi mandado embora. Em 2023, Marcos Silva estava trabalhando em uma guarita de segurança em um shopping center, revistando bolsas e olhando monitores. Ele ganhava o salário mínimo. Isso não foi por si só o karma. Isso foi simplesmente consequência. O resultado funcional do que acontece quando um registro documentado de conduta discriminatória persegue uma pessoa por sua vida profissional. O karma, em seu sentido mais amplo, chegou alguns meses depois. No verão de 2023, Marcos foi parado na rodovia por uma policial rodoviária estadual que o flagrou a 130 km/h em uma zona de 100 numa noite chuvosa. Foi uma parada de trânsito direta. Mas quando a policial puxou a placa e a habilitação, um alerta administrativo separado e não relacionado, apareceu.
Um erro de papelada relacionado a um IPVA atrasado que Marcos já havia pago, mas que o sistema do Detran ainda não havia atualizado. A policial pediu os comprovantes para Marcos. Ele os apresentou imediatamente. Ela confirmou que a restrição era um erro no sistema de dados e o liberou com um aviso sobre o excesso de velocidade. Ele ficou sentado no carro por um longo tempo depois que ela foi embora. Ele mais tarde descreveu este momento em uma entrevista a uma jornalista que estava escrevendo uma matéria sobre o caso para uma revista. Eu sentei lá e pensei em como ela simplesmente verificou os documentos e me deixou ir. E eu pensei sobre o que eu tinha feito e a maneira como eu tinha feito. E eu senti... não sei como dizer isso direito. Eu senti o tamanho daquilo de um jeito que eu não tinha sentido antes. Quando está acontecendo com você mesmo, quando quase acontece com você, você sente o tamanho que tem. A jornalista perguntou se ele havia pedido desculpas à juíza Vargas. Ele disse que não. Ela perguntou se ele pretendia fazer isso. Ele ficou em silêncio por um momento. E então disse: "Eu não acho que um pedido de desculpas significaria muito vindo de mim a essa altura." Essa foi talvez a coisa mais precisa que Marcos Silva disse em anos. O comandante Ribeiro se aposentou 8 meses após o veredito citando problemas de saúde. Ele tinha 59 anos. Ele saiu sem a sua pensão integral. Uma apuração do Conselho de Ética do Estado, desencadeada pelo memorando de Patrícia Carvalho e pelas evidências dos e-mails, determinou que sua decisão de suprimir informações materiais sobre a conduta anterior de Marcos constituía uma quebra de seu dever fiduciário. A redução da pensão foi de aproximadamente 22%. Sua declaração de saída descreveu seu mandato como um período de serviço dedicado. Sua subcomandante Sandra Pereira foi preterida para o cargo de comandante e renunciou 6 meses depois. Ela atualmente trabalha como consultora de segurança privada. O tenente Geraldo Lima, que havia recebido o e-mail de alerta de Marcos sobre a placa bloqueada e não havia feito nada a respeito, foi suspenso por 30 dias sem pagamento e rebaixado a sargento. Ele continua no departamento nesse posto. Patrícia Carvalho, que havia escrito o memorando que havia dito a Ribeiro que ele estava errado, que havia mantido uma cópia desse memorando em um arquivo em sua casa. Patrícia Carvalho foi promovida. Ela foi nomeada diretora de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Segurança. Em 2023, ela implementou um protocolo de treinamento obrigatório de direitos civis para todos os policiais e um procedimento revisado para discrepância no banco de dados, exigindo revisão de um superior antes que qualquer prisão seja feita com base apenas no alerta de um veículo roubado. Há algo discretamente importante sobre este último detalhe. A forma como a pessoa que disse a verdade foi também a pessoa que finalmente construiu algo melhor a partir dos escombros. Carlos Mendes, o parceiro que finalmente disse a verdade naquela sala de depoimentos, havia apresentado sua renúncia da Polícia Militar na mesma semana em que deu seu testemunho. Ele disse à imprensa que não poderia, em sã consciência, continuar usando um uniforme enquanto a resposta do departamento ao incidente dos Vargas se desenrolava daquela maneira. Ele se matriculou em um programa de reforma da justiça criminal na universidade local. Atualmente trabalha como conselheiro na Fundação Casa, trabalhando com jovens que tiveram contato precoce com o sistema legal. Ele é, segundo diversos relatos de colegas e supervisores, muito bom no que faz. Ele entrou em contato com Marcelo Assis após o veredito e pediu as informações de contato da juíza Vargas. Ele queria escrever uma carta a ela. Marcelo repassou o pedido. Helena Vargas concordou. Ela recebeu a carta numa manhã de terça-feira. Eram 3 páginas escritas à mão com letras de forma cuidadosas. Ela leu em seu gabinete com a porta fechada.
Mais tarde, ela disse ao marido que foi à sua maneira o texto mais honesto que ela havia recebido em todo o desdobramento do caso. Ela escreveu de volta, uma página igualmente cuidadosa. Ela não ofereceu absolvição. Não cabia a ela dar, e ela era uma jurista experiente demais para fingir o contrário. Mas ela agradeceu pela honestidade dele e disse que a coragem de dizer a verdade, mesmo que tardiamente, não era algo pequeno. Ele guarda ambas as cartas aparentemente numa moldura na parede do seu escritório. A indenização milionária foi paga integralmente pelo Estado em setembro de 2022. Uma parte disso, Helena anunciou publicamente seria doada para 3 organizações: a Defensoria Pública, que fornece assistência jurídica civil a moradores de baixa renda, uma ONG de defesa dos direitos negros e um fundo de bolsas de estudo que ela estabeleceu em sua antiga escola na periferia de Salvador, especificamente para alunos que buscam carreiras no direito. A bolsa de estudos é chamada de Bolsa Memorial Marta Vargas, em homenagem à sua mãe, que cantava no coral da igreja e limpava a casa 5 dias por semana, e nunca deixou de acreditar que a matemática das circunstâncias da sua filha poderia ser desafiada. Marta Vargas morreu em 2017, 2 anos antes da prisão. Ela nunca soube o que aconteceu na avenida naquela noite de outubro. Ela nunca soube da cela, ou das algemas, ou do veredito, ou da bolsa de estudos que leva seu nome. Mas ela conhecia a sua filha. Ela sempre conheceu a sua filha. Helena Vargas retornou ao seu tribunal em outubro de 2022, quase exatos 3 anos após a prisão. No dia em que voltou, ela caminhou pelo saguão do Tribunal Federal, passou pelo controle de segurança, subiu no elevador e entrou pela porta de seu gabinete com o mesmo passo medido e deliberado que sempre teve. Ela pendurou o casaco, sentou-se atrás de sua mesa, olhou para a pilha de arquivos de casos esperando por sua atenção. Moções, petições, uma audiência preliminar, uma sentença. Ela vestiu a sua toga, caminhou para o tribunal. Ela disse: "Estamos gravando. Vamos começar." E então há isto. Em janeiro de 2023, a juíza Helena Vargas presidiu um caso de direitos civis envolvendo uma queixa movida por 9 moradores negros contra um município local por práticas discriminatórias de fiscalização urbana. O caso era complexo, as evidências densas, as questões legais difíceis. Ela o presidiu por 4 meses. Ela emitiu uma opinião de 53 páginas, decidindo a favor dos queixosos, ordenando que o município reestruturasse seus protocolos de fiscalização e pagasse uma multa pesada em danos. A sentença foi mais tarde citada por outros 3 tribunais federais como um modelo para analisar padrões de evidência de discriminação municipal. Quando um repórter do jornal local perguntou a ela num fórum público naquela primavera se a sua experiência pessoal havia influenciado a opinião naquele caso, ela considerou a pergunta por um momento. E então disse: "Todo juiz leva o seu ser completo para o banco. Cada experiência, cada cicatriz, tudo o que aprenderam sobre como a lei funciona e como ela falha." A questão não é se a experiência influencia o julgamento. A questão é se você tem o rigor para garantir que ela esclareça o seu pensamento em vez de distorcê-lo. Eu passei toda a minha carreira tentando garantir que faço isso. Eu acredito que sim. Ela fez uma pausa, e então, com a coisa mais próxima de um sorriso que ela aparentemente se permitia em ambientes profissionais, a lei parece diferente de dentro de uma cela de delegacia. Eu acho que toda pessoa que a interpreta deveria saber disso. Há uma versão desta história que termina com o veredicto e chama isso de justiça, uma punição milionária. Demissões, afastamentos, uma bolsa de estudos. Caso encerrado.
Mas Helena Vargas tem tido o cuidado em todas as entrevistas e declarações públicas que deu desde o julgamento de não deixar a história terminar aí. Porque a versão que termina no veredicto implica que o sistema funcionou. Que uma mulher excepcional, com recursos extraordinários e um advogado extraordinário e evidências extraordinárias, provou o seu caso e foi compensada. E, portanto, no balanço geral, está tudo bem. Ela não acredita que tudo esteja bem. Ela é específica sobre isso da maneira que apenas pessoas que se sentaram em ambos os lados do aparato da lei podem ser. Ela diz que tinha um cargo federal vitalício e não podia ser demitida ou pressionada pelas pessoas que estava processando. Ela tinha Marcelo Assis, um dos melhores advogados de direitos civis, que pegou seu caso em parte, porque ele tem um escritório e uma reputação que podiam absorver o risco e o tempo. Ela tinha um celular no painel, gravando desde o primeiro momento da abordagem. Ela tinha em Carlos Mendes uma testemunha cuja consciência finalmente superou sua lealdade institucional. Ela tinha os registros de consulta do banco de dados que o perito podia analisar e apresentar. Ela tinha o memorando de Patrícia Carvalho. Remova qualquer um desses fatores. Remova 2. Considere a mesma parada acontecendo a uma mulher que trabalha num salão de beleza no centro da cidade. Ou a um estudante universitário voltando para casa de um emprego de meio período. Ou a um homem que não tem um celular gravando antes de sair do carro. Considere como esse caso se desenrola. A matemática dessa versão é diferente. É sobre isso que a juíza Vargas fala quando ela fala sobre o caso, não o veredito. Os outros 9 motoristas, aqueles que foram detidos ou presos pelo mesmo falso alerta e não tinham crachá, nem advogado, nem gravação de celular e nenhuma nomeação federal protegendo seu sustento. A maioria deles não sabia. A maioria deles não tinha os recursos para tentar se defender. Um deles, um trabalhador de almoxarifado de 24 anos chamado Daniel Santos, havia passado uma noite na prisão e perdido o emprego porque perdeu o turno da manhã e o patrão não aceitou. Fui preso injustamente, como uma explicação suficiente para a minha ausência. O escritório de Marcelo, após o veredito, abriu processos em nome de 4 dos 9 motoristas. 2 desses casos fecharam acordo. 2 ainda estão pendentes. Daniel Santos recebeu mais de R$250 mil em um acordo. Ele usou parte disso para voltar a estudar. Ele está atualmente terminando um curso de tecnologia em logística e gestão da cadeia de suprimentos na faculdade local. Ele e Helena Vargas nunca se conheceram. Eles foram presos pelo mesmo policial, sob o mesmo falso pretexto, no mesmo estado, no mesmo ano. Suas vidas estão separadas por tudo que o privilégio estrutural pode criar entre 2 pessoas: educação, renda, proteção legal, credibilidade institucional. E ainda assim, nas noites de outubro de 2018, as mesmas algemas que tocaram os pulsos dela tinham tocado os dele. É isso que Helena Vargas quer dizer quando afirma que a história não termina no veredito. O veredito foi para ela. O sistema que tornou o veredito necessário era para todos. Em 15 de outubro de 2024, no 5º aniversário de sua prisão, Helena Vargas dirigiu pela mesma avenida no mesmo Mercedes azul, meia-noite sozinha. Ela o dirigiu a 60 km por hora, na faixa da direita, passando pelo poste de luz onde Marcos havia ficado com sua prancheta e seus olhos azuis vazios e seus 9 anos de reclamações arquivadas. Ela dirigiu por toda a da extensão da via, depois fez o retorno e voltou. E então ela foi para casa. Ela não falou publicamente sobre o que estava pensando durante aquele trajeto. Mas ela disse a Antônio mais tarde naquela noite que a estrada parecia exatamente a mesma que sempre foi. Bem iluminada comum.
o tipo de estrada pela qual você dirige 100 vezes e nunca pensa 2 vezes a respeito. Ela disse: eu quero chegar ao ponto em que eu dirija por ela e não pense nisso. Eu não sei se já cheguei lá. Antônio perguntou: chegou? Ela pensou sobre isso. Não totalmente, ela disse, mas estou mais perto. Isso talvez seja a coisa mais honesta em toda esta história. Não o veredito, não os desfechos, não a bolsa de estudos, ou as citações, ou o relatório forense. O fato de que a justiça, mesmo quando chega na forma de uma punição quase milionária por um júri, não se torna automaticamente paz. Que a estrada ainda carrega a memória. Que uma mulher que dedicou a vida à lei ainda tem que trabalhar consciente e deliberadamente todas as vezes para não se assustar quando as luzes azuis aparecem em seu retrovisor. Esse é o peso disso, o peso total e real. E isso, mais do que qualquer veredicto, é porque esta história tem que ser contada. Se essa história te emocionou, há um motivo. Porque esta não é uma história sobre uma noite ruim ou um policial ruim. É sobre um sistema onde 9 pessoas foram tratadas de um jeito e um casal branco foi tratado de outro. E a única pessoa com os recursos para combatê-lo, uma juíza federal com provas perfeitas e um advogado de primeira linha, é a única sobre a qual nós ficamos sabendo. Imagine os milhares de Daniel Santos que nunca tiveram o seu momento no tribunal. Se você acredita que a responsabilização importa, que a verdade merece ser ouvida, que histórias como esta precisam circular mais longe e mais alto do que o tribunal onde são ganhas, então faça alguma coisa com este vídeo. Aperte o botão de curtir. Deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precise ouvir. E se você ainda não é inscrito, este é o seu sinal. Porque nós não paramos no confortável. Nós vamos onde as verdadeiras histórias estão. Esta poderosa história serve como um duro lembrete de que o preconceito sistêmico prospera no escuro escondido atrás de procedimentos e da autoridade sem controle. A vitória da juíza Vargas não é meramente um triunfo pessoal, mas uma lente de aumento que expõe as lutas invisíveis daqueles que não têm a riqueza, os títulos ou as conexões para lutar contra um sistema falho. A verdadeira justiça exige mais do que punir um único mal profissional. Ela exige que desmantelemos as disparidades na forma como a lei é aplicada aos cidadãos comuns. Devemos permanecer vigilantes porque a responsabilização não deveria ser uma exceção reservada aos poderosos, ela deve ser o padrão para todos.